nesse formato. Pois é, agulhita, é só a gente dobrar. Você vai pegar uma pontinha dele e vai dobrar com a próxima pontinha. Vai pegar a pontinha antes e vai juntar lá com o outro lado. E aí, automaticamente, a gente já fica com a manga e o corpo da blusa prontinhos. E aí, agora, a gente vai fechar essa partezinha aqui pra formar a manga e depois a gente completa a blusa aqui na frente pra ficar do tamanho da nossa peça final. E é muito legal ver que facinho a manga do cardigan muito largos. Se a gente tinha 40 centímetros, você vai deixar com um alto duplo, duas correntinhas para separar e repete no mesmo buracão. Um alto duplo, uma corrente e um alto duplo. Muda de lugar o marcador, uma corrente e continua igualzinho. A gente fez uma corrente, pula um de base, coloca o ponto alto duplo até chegar na outra quina, que vai fazer ela de novo e vai continuar desse jeitinho até chegar lá no primeiro marcador. Chegou no marcador, lembra que o marcador é quina. Faz a quina e continua a vida normal. Terminou a carreira. Aqui a gente vai fazer uma correntinha. Vem aqui onde está o marcadorzinho de início de carreira. Pega as duas argolinhas aqui da cabecinha da corrente, pega o fio e puxa tudo, fazendo um ponto baixíssimo para unir aqui a nossa carreirinha. Beleza? Terminamos essa carreira. A próxima carreira é somente ponto alto, ponto sobre ponto. Então, como é que a gente vai fazer aqui? E sempre assim, ó, com uns 37 centímetros, 36 centímetros, né? A gente tem essa roupa que a gente tá fazendo. Eu acho que esse tamanho de mangas aí, tá? Aumentando esse formato, imitando a carreira aberta aqui no meio. A gente tem aqui uma carreira aberta e uma fechada. E para unir, a gente vai fazer com a agulhinha de crochê uma carreirinha imitando a carreira aberta aqui no meio, que fica perfeito. Bora lá? Ai, Anne, mas eu tenho uma cliente que eu posso tirar o tamanho dela. Agulhita, as clientes amam quando a gente faz uma coisa sob medida no corpo dela. Você quer experimentar? Você quer me enviar uma peça sua que você gosta do tamanho pra eu seguir? Elas adoram saber que pode ser customizável. E esse que é o baratão, assim, do artesanal, né? Porque você pode customizar do jeito que a pessoa quiser. Eu quero bicolor, pode fazer. Eu quero com várias texturas, pode fazer. Eu quero com a manga mais justa, pode fazer. E tudo isso, assim, absurdo. Eu posso te garantir. Você vem aqui bem na pontinha, onde a gente tem aquelas duas correntinhas. Vai introduzir a agulha no último ponto aqui da manga. Ó, a manga tá aqui. Tanto faz, tá? Se quiser fazer aqui ou aqui, porque eles têm o mesmo tamanho. Então você vai pegar uma das pontinhas, no último pontinho aqui, você vai introduzir a agulha. E é assim que se troca de novelo também, tá? No meio da sua peça, acabou o novelo, você vai mudar ele assim. Quer trocar de cor? Você também vai trocar de cor assim. Ou da mesma forma que eu te ensinei na primeira aula. Ó, coloquei aqui no último pontinho, vou subir 3 correntinhas. Vou vir aqui do outro lado no mesmo pontinho, vou introduzir a agulha de fora para dentro e vou trabalhar com ponto baixíssimo. Pega o fio lá atrás e tira tudo. Esse ponto baixíssimo, ele tem que ser muito soltinho, para a gente não travar nem a parte da manga e nem a parte das costas, que a gente faz desse mesmo jeito. Então, faz mais um pontinho baixíssimo,
lá na frente, ó, pegando as duas argolinhas aqui da frente, vai pegar o fio e tirar tudo soltinho. Vai laçar 2 vezes para fazer o ponto alto duplo e vai colocar aqui no primeiro pontinho e vai finalizar o ponto alto duplo. Vai pular um pontinho aqui de base e vem pro próximo. Introduz a agulha de fora para dentro, pega o fio e tira tudo. Pula um pontinho de base, laça 2 vezes e vem aqui fazer o ponto alto duplo. E sempre assim, ó, pula um aqui em cima, faz o ponto baixíssimo. Pula um aqui embaixo, faz o ponto alto duplo. Uma coisa que você tem que prestar atenção aqui é que o pontinho, ele tem que ficar na mesma direção dos pontinhos aqui de baixo, porque é a continuação do trabalho. Então, ó, pula um, vem no próximo, pega as 2 argolinhas, tira tudo. Bem soltinho, pula um aqui na parte da frente e volta. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está trabalhando na parte de trás e na parte da frente, já unindo, formando o mesmo motivo. Isso é incrível, né? Gente, isso é muito maravilhoso. Eu tenho aluna assim, que fala que não imaginava que fazer peça de roupa era tão fácil, que agora não quer mais saber de vender outras coisas, que tá bombando de vender roupa, porque aprende esses truques que facilitam muito a nossa vida. A gente não precisa costurar com agulha de costura, né? A gente já vai direto aqui com crochê, a gente já imita o ponto, fica uma peça 3D. Olha que lindo que fica esse acabamento aqui na lateral, né? Acompanhando os outros pontinhos. Isso é um acabamento profissional e isso entrega muito valor para sua peça. Então eu quero que você aprenda com carinho como fazer isso e não repuxe seu ponto baixíssimo. Então, ó, na peça de trás, pula um ponto de base e vai pro próximo. Faz um baixíssimo. Na peça da frente, pula um ponto de base e faz um alto duplo. Vou repetir mais uma vez. Vem na peça de trás, pula um, pega o fio, faz um ponto baixíssimo. Vem na peça da frente, pula um e faz um ponto alto duplo. E a gente vai fazer isso até chegar lá do outro lado, fechando toda a manga. Bora lá. Lembrando que é um curso gravado que você pode... Não é chocante como é fácil transformar uma forma geométrica, gente, numa legal. Existem muitas formas de facilitar o nosso trabalho, né, na encomenda e 50% na entrega da peça. Eu tenho várias alunas que começaram... A aluna indo pro Japão com o dinheiro do crochê. A evolução, onde é que tá indo, é imensa, é única, é incrível. Não tem... Não, eu amo as agulhitas que saem da toca também, né, com o dinheiro do crochê. Esses dias mesmo eu tava falando com uma aluna que é uma... E aí, agulhita, se tudo deu a mesma coisa nessa outra manga. Tudo que a gente fizer em uma, a gente já faz em outra. E pode deixar o novelo pendurado nelas pra você conseguir, não precisar ficar cortando o fio aí. Então a gente vem aqui até a pontinha também, pra ficar com aqui retinho. E a gente já tá com aqui fechado. Fechou a manguinha, vai fazer o quê? Vai provar de novo, porque agora já tá fechada. A gente já colocou esses centímetros a mais aqui no meio. Ficamos com esse acabamento perfeito. E agora a gente vai começar a circular a nossa peça pra fazer essa parte do fechamento aqui na frente. A minha peça P, eu fiz 3 motivos. Um vazado, um fechado, um vazado, um fechado, um vazado e um fechado. Pra peça P e M, tá? Que é um tamanho mais soltinho. Para uma G ou GG, eu colocaria mais 2 vezes esse motivo. Um aberto, um fechado, um aberto e um fechado. Então, aqui eu ficaria com 6 e na G ou na GG eu ficaria com 10 carreirinhas a mais aqui. E aqui, agulhita, nada mais é do que a gente circular a peça e a gente tem aqui embaixo 2 quinas. Então, o que a gente vai fazer? Colocar um marcador em cada uma dessas quinas, aqui na partinha de baixo. E para garantir, vamos pegar um marcadorzinho a mais pra gente marcar aqui a parte de cima, para mostrar que é o nosso início. Terminou aqui, essa carreira última aqui é a fechada, então a próxima vai ser uma carreira aberta. Então eu inicio aqui, ó, com ponto baixo, da onde parou mesmo, aqui na junção da blusa, ó.
Se você parou aqui pra fora, você fez ao contrário, não tem problema. Corta o fio e põe o fio aqui na partezinha do ombro, tá? Então, ponto baixo, vamos lá, repetir o ponto baixo. Introduz, pega o fio lá atrás, puxa pra frente, bem embaixo aqui, ó, no pezinho, tá vendo? No pezinho do ponto. Pega o fio lá atrás, puxa pra frente, pega o fio, tira as duas argolinhas. Aí vai fazer 1, 2, 3 correntinhas, 2 laçadas, e introduz, pega o fio lá atrás, puxa pra frente e vai fazer o ponto alto duplo. Nesse caso, a gente colocou o ponto alto duplo no meio do ponto que a gente tinha feito aqui no ombro, tá vendo? Mais uma corrente, laça 2 vezes, agora vem pra pontinha, bem aqui na pontinha. Pega o fio lá atrás, puxa pra frente e faz o ponto alto duplo. Então você vai ver onde tá o seu pontinho aqui de baixo e vai fazer ele aqui em cima. Então vai laçar 2 vezes, vir aqui bem na beiradinha e vai fazer um alto duplo. Pode colocar o seu marcadorzinho aqui para garantir que ele vai ficar fechadinho. Então, ó, é um na pontinha, um no meio, o outro na pontinha. E é uma corrente, pula um de base, um alto duplo. Uma corrente, pula um de base, um alto duplo. Bora lá. Até chegar na quina. Olha aqui, ó, ele fica na mesma direção do de baixo, beleza? Sempre tem que ser assim pra gente ter a quantidade certa de pontos. Não, e é maravilhoso, né, gente? Poder trabalhar em casa, poder fazer arte, poder sair vestida com o seu próprio lookinho, fazer aquele sorrisão falando eu que fiz, sentir o orgulho de ter a capacidade de fazer uma peça tão maravilhosa e ser muito elogiada. Ah, é uma maravilha. Eu sou suspeitíssima pra falar, eu sei, mas olha, é todo dia que eu recebo muitos depoimentos falando de transformação da vida, falando de transformação da saúde, falando de ocupação de tempo e de mente ali, né, pro lado mais meditativo mesmo. Então é fantástico, eu indico. Se você estiver fazendo a miniaturinha, 2 carreiras dessas é o suficiente, tá? E você pode ir fazendo e provando pra ver se você quer ele mais justo, se você quer ele mais largo, fica à vontade. Chegou aqui na quina, como é que faz a quina do ponto aberto? Igual. A gente fez no hexágono inteiro. Um alto duplo. A gente, né, terminou aqui com alto duplo e uma corrente. Vai fazer um alto duplo, uma corrente, um alto duplo. 2 correntinhas para separar e repete no mesmo buracão. Um alto duplo, uma corrente e um alto duplo. Muda de lugar o marcador. Uma corrente e continua. Igualzinho. A gente fez uma corrente, pula um de base, coloca o ponto alto duplo. Até chegar na outra quina, que vai fazer ela de novo e vai continuar desse jeitinho até chegar lá no primeiro marcador. Chegou no marcador, lembra que o marcador é quina. Faz a quina e continua a vida normal. Terminou a carreira. Aqui a gente vai fazer uma correntinha. Vem aqui onde está o marcadorzinho de início de carreira. Pega as 2 argolinhas aqui da cabecinha da corrente. Pega o fio e puxa tudo, fazendo um ponto baixíssimo para unir aqui a nossa carreirinha. Beleza? Terminamos essa carreira. A próxima carreira é somente ponto alto, ponto sobre ponto. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vai introduzir,
pegar o fio aqui atrás, puxar pra frente, mais 2 correntinhas e vai fazer um ponto no buracão e um ponto pegando as 2 argolinhas do ponto de baixo. Um ponto no buracão e um ponto pegando as 2 argolinhas. Pode ser tudo pro mesmo lado mesmo, lembrando que quando chegar na quina, que foi onde a gente deixou o marcadorzinho, vai fazer a quina da carreira fechadinha. Então bora lá dar essa volta inteira. Vai fazendo ponto sobre ponto até chegar na próxima quina. E agulhita, olha, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dar os parabéns por você ter escolhido aprender mais. Escolhido e você tá da decisão. Chegou na quina fechadinha. 3 pontos altos duplos, 2 correntes e 3 pontos altos duplos no mesmo ponto de base, no mesmo buracão da quina, igualzinho a gente fez no hexágono todo. Aqui nessa parte do cardigan a gente tem só 2 quinas, que são na parte de baixo da peça. Então a gente vai sempre circulando a peça inteira desse jeitinho aqui. Bora lá até chegar no outro marcador, outra quina, até chegar na parte do ombro de novo, ponto sobre ponto. Chegou na quina, repete 3 altos duplos, 2 correntinhas e 3 altos duplos. Lembrando sempre de voltar o marcador para o lugar. E continua ponto sobre ponto até chegar na parte do ombro. Chegou aqui na pontinha, vai fazer a mesma coisa, um ponto baixíssimo para fechar e vai começar novamente, ó, um ponto baixo, 2 correntes, mais uma, pula um de base e faz mais um ponto alto duplo. Pra gente começar outra carreirinha aqui. Nesse momento vai ser a aberta e depois a fechada de novo, depois a aberta de novo, depois a fechada de novo, sempre circulando a peça, né? A gente vem aqui de cima, sempre pro mesmo lado, do lado direito, circula, faz a quina, vem aqui na barra, faz a quina e sobe, prende com baixíssimo, começa de novo, dá a volta e sobe, sempre pro mesmo lado. E à medida que a gente precisa agora, para você conseguir fechar o cardigan, então você precisa vestir e conseguir fechar. Então você vai circulando ele até você conseguir ficar confortável aí com ele fechadinho. Como eu tinha dito antes, para um tamanho PM eu fiz 6 carreiras, que deu um total de 12 centímetros. E pro G e GG vai ser 12 mais 8, vai fazer 20 centímetros aqui, alternando carreirinha aberta, carreirinha fechada, carreirinha aberta, carreirinha fechada. No caso, se você tiver com a mesma tensão de ponto do que eu, você vai fazer 10 carreiras, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada. Combinado? Então bora fazer esses 2 lados igualzinho. Já estou aqui com as 2 partes prontinhas, com as 6 carreiras aqui em volta. Já provei. Pode colocar uns alfinetinhos nas costas para você ver se tá gostoso, se tá bom. Se não, você pode dar mais voltas, fica à vontade. Não tem problema nenhum. Vai até você achar o tamanho que fica legal para você, tá bom? Então a gente vai fechar as costas. E fechar a parte das costas é exatamente igual o que a gente fez na manga.
A gente não fechou aqui com ponto alto duplo e ponto baixíssimo? É exatamente isso que a gente vai fazer agora aqui também. Vamos pegar as duas partes. Vai posicionar aqui costas com costas, ver se ele tá do lado direito. A gente vai considerar o direito toda essa parte que a gente fez até agora, porque a gente fez toda ela virando para um lado só. Então, esse pontinho aqui, ele tem que ficar para cima. Olha a diferença dele do avesso, como ele fica com mais textura, e ele do lado direito, como ele fica mais lisinho. Então a gente vai deixar esse lado que é mais lisinho pra frente, tá bom? E estamos aqui com esta parte paradinha, que foi onde eu terminei de fazer as carreiras. Estou com o meu novelo aplicado aqui. Você vai contar aqui da pontinha até esse ponto que você deixou ele aqui na agulha, ver quantos pontos que tem. Vai contar aqui do outro lado também e vai colocar um marcador. E sempre vai ser bem aqui, ó, na metade do ombro, na direção da metade do ombro, porque a gente sempre parou ali e sempre continuou dali. Então aqui você pode reparar que ele está na metade do ombro, então vai ter que bater na metade do ombro. Mas eu prefiro contar porque um pontinho a mais, um pontinho a menos pode dar uma bagunçada aqui, sua peça ficar torta. Mas é a mesma coisa que a gente fez, ó. Vai subir 3 correntinhas. Onde você marcou lá, você vai fazer um ponto baixíssimo bem soltinho. Vai fazer mais um ponto baixíssimo aqui, só para iniciar. Vai pular um de base e vai colocar um ponto alto duplo. E aqui, do mesmo jeito que a manga, o ponto alto duplo vai acompanhar o tanto da peça da frente quanto da peça de trás. Então todo mundo tem que estar posicionado igualzinho. E a gente vai assim até o final da carreira. Pula um de base, põe um baixíssimo, laça 2 vezes, pula um de base, vem colocar um ponto alto duplo aqui. Pula um de base, põe um baixíssimo, pula um de base, faz um ponto alto duplo aqui. Sempre na reta certinha, ó. Vem de lá pra cá certinho, um em cada pontinho. Igualzinho a manga, gente, não tem dúvida nenhuma aqui. Bem gostosinho de fazer. O pior, gente, já passou. Agora a gente tá aqui só nos acabamentos. Eu vou te mostrar várias opções para você transformar aí o seu cardigan num vestido, num casaco, do jeito que você quiser aí. Eu já vou te mostrar. E você vai fazer assim até chegar aqui embaixo, do mesmo jeito da manga, e finalizar. E sempre lembrando de deixar o ponto baixíssimo soltinho para não repuxar o seu cardigan. Então, o que a gente acabou de fazer foi essa união aqui das costas. E agora eu vou trabalhar 3 miniaturinhas pra gente mudar comprimento de peça e pra gente fazer aqui um decote em V, pra você fazer um vestido fechado, uma saída de praia, alguma coisa assim. Então, bora lá. O meu eu já amei assim. Como a gente trabalha com ponto bem soltão, ele dá uma laceada também, os pontos acentam, a gente tem toda uma gravidade trabalhando a nosso favor, né, pra gente ganhar comprimento de peça. Mas, eu não quero manga 3/4, eu quero a manga mais comprida. Como que a gente vai fazer? Nozinho corrediço. Vai introduzir aqui na pontinha da manga, na continuação aqui do ombro. Vai encaixar aqui na pontinha do ombro, vai pegar o fio, puxar ele pra frente e vai fazer 3 correntinhas. Mais uma, vai laçar 2 vezes e no meio do buracão, esse da junção de uma parte com outra, vai colocar um ponto alto duplo. Mais uma corrente e vem aqui na quina colocar mais um ponto alto duplo.
agora a gente vai continuar toda essa volta fazendo a mesma coisa que a gente fez até agora. No ponto vazado, a gente terminou aqui com ele fechadinho, agora a gente quer o vazado. Então é um alto duplo, uma corrente, pula um de base. Uma corrente, pula um de base, um alto duplo. Uma corrente, pula um de base, um alto duplo. E olha que legal, vai ficar aqui também na mesma altura desses pontos aqui que estão na base. Então é só seguir direitinho. Um ponto alto duplo, uma corrente, pula um de base e dá essa voltinha inteira na manga. Vai terminar com uma corrente, pulando um de base e fazendo um ponto baixíssimo. Olha só que legal, a gente já aumentou aqui um pouco a nossa manguinha. Então você vai fazer uma carreira de aberto e uma carreira de fechado, do mesmo jeito que a gente deu a volta aqui, só que até chegar no comprimento de manga que você quiser. Então a próxima carreira é um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto alto duplo no buracão, um ponto alto duplo na cabecinha. Uma repetição do que a gente já fez na peça inteirinha. Então bora lá terminar essa manga. Então aqui a gente já fez um aberto e um fechado e você vai repetindo por quantas carreiras você quiser. Ai, Anne, eu quero crescer o comprimento, eu quero deixar um kimono aberto, mais compridinho, como se fosse uma chemise. Então, como que eu faço? Que eu não quero fazer ele circular, que até agora a gente aprendeu circular. E agora eu vou te ensinar como fazer carreira de ida e volta. Primeiro, você vai pegar na ponta esquerda do seu kimono, se você for destra, e na ponta direita se você for canhota. Por quê? A gente vai fazer agora a carreira de ponto aberto e eu quero que a carreira de ponto fechado que fique do lado direito. Então eu vou introduzir a minha agulha bem aqui na pontinha da quina, vou pegar meu nozinho corrediço lá atrás, puxar pra frente, fazer 3 correntinhas, pular um ponto de base e fazer um ponto alto duplo. E agora, até chegar nessa outra pontinha, a gente vai assim o tempo todo. Uma corrente, pula um de base, um alto duplo. Uma corrente, pula um de base, um alto duplo. Sempre usando de base aonde estão os abertinhos aqui em cima. Então ele tem que estar na mesma direção. Então eu vou pular esse aqui tem que ser em cima desse aqui. Então sempre segue a mesma linha. Vamos lá, assim até chegar na outra ponta. Quando chegar aqui na divisão das costas, coloca um na quina, um ponto alto duplo na pontinha, aqui do ponto de base, ó. Bem quando termina a lateral, ó, aqui tem a união, aqui tá a quina. Então coloquei um no meio da quina e um na pontinha. Vou colocar um no meio desse buracão e um na pontinha para começar de novo acompanhando o lado de lá. Ó, na pontinha, no meio, na outra pontinha. Eles ficam assim, ó, certinho, todo mundo do mesmo tamanho. Vem aqui na quina, mais uma corrente, pula um de base e coloca o ponto alto duplo. Ó, fica assim, perfeitinho. E agora segue o mesmo motivo até o final da carreira. Terminou a carreira. Vem aqui no último pontinho aqui da quina,
desse jeitinho que fica, ó, um no buracão, um na pontinha da quina. E agora a gente vai virar o trabalho, porque a gente vai trabalhar com carreira de ida e volta. Se você for destra, você está indo para o lado esquerdo. Se você for canhota, você está indo para o lado direito. E aqui é o fim da linha. A gente não consegue continuar para lá, a gente precisa voltar. Então a gente literalmente vira o trabalho para conseguir voltar na direção contrária. E aí aqui é a mesma coisa, ó. Ponto baixo, 2 correntes, e agora ponto alto. Agora vai ser a carreira de tudo juntinho. Então é ponto sobre ponto, ponto alto duplo, um para cada ponto de base. Um no buracão, um na cabecinha, um no buracão, um na cabecinha. E assim a gente vai fazer esta volta inteirinha também, até chegar lá do outro lado. E assim você pode deixar o seu cardigan comprido do jeito que você quiser. Você pode deixar como se fosse um hobby, até o pé até, se você quiser. Dá pra fazer um kimonão, dá pra fazer uma chemise cruzando e botando um cintão em cima, que fica chiquérrimo. Delicioso. Terminou a carreira, vem aqui no último pontinho, na cabecinha aqui das correntes, e vai finalizar com ponto alto duplo. Ai, quero fazer mais carreiras. Não tem problema, você vai virar de novo o seu trabalho e iniciar novamente aqui. Ponto baixo, correntes, e aí volta para o motivo aberto. Quantas vezes você bem entender, até chegar no comprimento que você quer. Olha a fofura que fica isso. É muito gracinha. Eu acho muito legal ele ser extremamente customizável, né? Vou cortar o fio aqui, porque pra mim já tá bom de comprimento. Vou dar o nozinho final e depois tem que arrematar todos esses fios. Então aqui a gente já aprendeu como crescer a manga de uma forma circular e como crescer o comprimento com carreiras de ida e volta. Mas vamos supor que você queira uma blusa fechada. O que você vai fazer? Você vai definir o tamanho do seu decote e você vai fazer esta carreirinha igualzinha a de trás, para deixar com espaço. Então vamos lá. Dá um nozinho corrediço aqui também. Introduz na pontinha. Faz 3 correntes. Vai na outra pontinha. Faz um ponto baixíssimo. E a gente vai repetir lá, ó. Faz um ponto baixíssimo, laça 2 vezes, vem pro meio do ponto aqui de baixo. E finaliza o ponto alto duplo. Vem aqui na pontinha, pega na cabecinha do ponto para fazer um ponto baixíssimo. Laça 2 vezes e também vem para a cabecinha do ponto aqui embaixo. Então é sempre na mesma altura que a gente tem que estar dos 2 lados. Então faz um ponto baixíssimo, sempre soltinho, para não repuxar. Pula um de base. Faz um ponto alto duplo no meio do pontinho aberto que a gente tinha aqui do lado. Pula um de base, vai na cabecinha do ponto, faz o baixíssimo, pula um de base, vem na cabecinha do ponto e finaliza aqui com ponto alto duplo. Então a gente fica com esse início, que aqui a gente tem os pontos deitados assim, e agora, a partir de agora, a gente continua seguindo a direção do pontinho que já estava aqui. Sempre pulando um de base. E assim a gente vai até a altura do decote que você quiser. Cuidado para não deixar muito alto, né? Para você conseguir encaixar a sua cabeça. O ideal é você deixar uns 15 centímetros aqui do ombro para baixo. 15, 20 centímetros, se você quiser ele mais decotadão. Mas você pode também experimentar e marcar a altura do seu decote da forma que você preferir. E o legal de fazer uma miniatura é você testar todos esses processos para você entender e poder replicar
baixando o material de apoio, quantas vezes você quiser, criando até uma coleção inteira a partir do cardigan Marrocos. Terminou, corta o fio sem miserê, dá um nozinho final e assim eu tenho uma blusa fechada, que é muito legal. Então aqui a gente tem uma blusa fechada, né? Se você fizer com uma lã, fica super bacana pro inverno. Se você fizer com um fio fininho, fica super bacana para uma saída de praia. E você pode continuar esse comprimento até onde você bem entender. Você pode fazer essa manga com o comprimento que você bem entender, aberto ou fechado. Você pode colocar uma gola, você pode colocar um capuz, você pode colocar um bolso, você pode colocar um detalhe na manga. Você pode infinitas coisas com esta peça. Você pode misturar textura, você pode fazer super colorida misturando cor, você pode misturar tipos de fio, você pode tudo. E isso que é a explosão da criatividade. Vou mostrar para vocês aqui um detalhe que eu fiz numa blusa igualzinha a essa, mais invernal. E aqui só vai faltar os arremates que eu já te mostro como fazer. E eu quero te mostrar duas versões de uma blusa de inverno, feita exatamente do mesmo jeito do cardigan. Mas olha que lindo esse detalhe que ficou na manga, que eu só puxei e coloquei um elástico aqui, e aí ele prende e fica assim bufantinho. Só deixei a manga mais comprida e apertei assim. Você pode só passar um fio e dar um lacinho para juntar aqui. E já dá um efeito super diferente, super lindo. E nem parece que é a mesma peça, né? Se você olhar assim, fica muito diferentão. Eu fiquei apaixonada por essa manga desta forma. E eu tenho aqui também uma outra opção mais invernal ainda, que eu fiz com uma linha mais grossa ainda, que eu preferi colocar um punho bufantinho. Eu só costurei um retângulo menorzinho do tamanho do punho aqui direto nesta parte. Então eu só franzi costurando mesmo, e aí eu fiz essa manguinha bufante. Então assim, a gente tem um zilhão de possibilidades. Desde verão, sabe, uma base, sem precisar de uma peça altamente profissional, bora fazer o arrematezinho. Todos os arremates, todos os fios que ficaram soltinhos, você tem que esconder, tá? E a gente vai esconder ele direitinho para ele não soltar. Primeira, azul só passa pelo azul. É amarelo. O amarelo cortar sem miséria de fio, com uns 10, 15 centímetros, pra gente poder passear com esse fio assim por dentro